Olá, terceiro ano! Vamos para a aula de português? Nessa aula, nós vamos começar com a produção de texto da página 67. Coloquem nome e data. Calvi queria saber por que sonhamos quando dormimos. Você leu um texto científico para explicar esse fato. Agora é a sua vez. Escolha uma das perguntas que você fez na página 61 e copia no quadro abaixo. Com orientação da sua família, consulte fontes confiáveis para encontrar respostas para a sua curiosidade. Depois, anote o resultado de sua pesquisa nas linhas a seguir. Depois que você anotou, nós vamos para o roteiro de revisão. O título do seu texto é a sua curiosidade? Foi isso que você colocou? As informações dadas respondem à sua pergunta? Há informações desnecessárias? Caso haja, elimine-as. Você usou letra maiúscula no início das frases e em nome de pessoas ou de lugares? Usou a linha até o final antes de continuar a escrever na linha de baixo? As palavras foram escritas corretamente? Então, depois que você terminar essa atividade, que fez o roteiro de revisão, nós vamos para o estudo da letra R e RR. As palavras devem ser assim separadas quanto ao uso da letra R. Então, o R no início da palavra, exemplo, rato. O R no meio da palavra, entre vogais, exemplo, orelha. O R repetindo entre vogais, carro. O R entre uma vogal e uma consoante ou no fim da sílaba, carne. O R entre uma consoante e uma vogal, praia. Nessa imagem, todas as figurinhas, todas contêm o R. Então, aqui nós temos várias imagens com a letrinha R, né? Tem R no meio da palavra, tem R no início, né? Então, vamos lá. Eu listei algumas. Então, carro, rosa, ferro, barco, borboleta, celular, cachorro, urubu, baralho, livro, prato, serrote, perna, orelha e rato. Eu fiz um quadro aqui e no primeiro eu coloquei as palavrinhas com 2 R's. Então, carro, ferro, cachorro e serrote. No segundo, eu coloquei as palavrinhas que começam com R. Então, rosa e rato. No terceiro, eu coloquei as palavrinhas que o R está entre vogais. Então, urubu, baralho e orelha. No terceiro, eu coloquei as palavrinhas que estão no fim da sílaba. Então, barco, borboleta, celular, perna. E no quinto, eu coloquei as palavrinhas que têm uma consoante, o R e uma vogal. Então, grilo, livro, prato. Alunos, é muito importante que pronuncie as palavras e perceba o seu som. Então, nas 2 primeiras colunas, o som é forte, produzido na garganta e arranha quando pronunciado. RR e R no início. Exemplos, carro e rato. Já nas outras colunas, o som é fraco e produzido na ponta da língua, que encosta no céu da boca quando é pronunciado. Exemplos, baralho, borboleta, prato.
Perguntas. Na palavra grilo, o R está no meio de quais letras? A letra que vem antes é vogal ou consoante? E a que vem depois? Esse som é fraco ou forte? Crianças, agora coloque o dedo no pescoço e pronuncie as palavras com R no início das palavras e RR. Pergunta: o som é forte? A garganta treme? Então vamos pronunciar rato e ferro. E aí, a garganta treme? O som é forte? Agora vamos pronunciar as palavras com R entre vogais e no fim da sílaba e depois de consoantes. Coloque o dedo novamente no pescoço para sentir se vai vibrar e pergunte se sentir a mesma vibração ou se foi diferente. Prato e celular. Vibrou da mesma maneira? Esse som será que é forte ou fraco? Vamos para uma atividade. Atividade de ortografia R ou RR. Um aluno do 3º ano escreveu uma carta para Chapeuzinho Vermelho contando sobre os perigos da floresta. Porém, cometeu alguns erros na escrita quanto ao uso das letras R e RR. Localize as palavras escritas erradas. Vamos lá. Para Chapeuzinho Vermelho. Olá, Chapeuzinho Vermelho. Gosto muito de ler revistas e livros e as minhas histórias favoritas são os contos de fadas. Por isso, resolvi escrever este bilhete para que ouça os conselhos da sua mãe e não vá pelo caminho da floresta, pois acontecem coisas estranhas por lá. Inclusive, tem um tal de lobo mau que pode te fazer mal. Porém, se você mudar o caminho, a história mudará e talvez não ficará tão legal como ela foi escrita. Faz assim, vá pela floresta e finja que não sabe nada, mas se ver algo de errado, corra. Assinado, um amante dos contos de fadas. Agora, reescreva as palavras corretamente. Dica: são 7 palavras. Peguem o caderninho de vocês do objetivo e escrevam as palavrinhas corretamente. Perguntas: quais são as palavras que grifaram como erradas? Qual foi o erro cometido em cada situação? Utilizamos RR no início e ao final das palavras? A letra R no início das palavras tem o mesmo som que um R no meio da palavra? Agora, nós vamos para a hora do texto. O gênero sinopse. O que é o gênero sinopse? É uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, de um filme, etc. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original. Quem sabe qual o objetivo desse gênero? O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais de um livro, de um filme. Vamos lá, exploração e descoberta, página 80, hora do texto. O texto que você lerá a seguir faz parte de um livro chamado O Livro dos Porquês. Leia uma breve apresentação da obra. As crianças vivem mesmo no mundo dos porquês. E com toda a razão, não deve ser nada fácil ter um mundo inteiro para decifrar sem fazer muitas perguntas. O porquê é uma das palavras mais frequentes em seu vocabulário e expressa a curiosidade daqueles que estão conhecendo o universo. No começo, os próprios pais
sabe a resposta para muitas questões. No entanto, com o tempo, elas vão se tornando mais complicadas e muitas vezes científicas. Nesses casos, nada como recorrer aos livros e ter a resposta completa dos especialistas. Essas e tantas outras perguntas são respondidas por colaboradores da revista Ciência Hoje das Crianças, na qual os 28 artigos que compõem este livro foram originalmente publicados, informando com precisão, ao mesmo tempo que saciam a ânsia de conhecer e compreender tudo sobre o mundo e a vida que têm os nossos debutantes. Então está disponível em www.companhiadasletras.com.br. Agora é com vocês. Atividade de português, páginas 76, 77, 78, 79 e 80.